queridos, amanhã é dia 31 de outubro, né? É um dia muito importante para nós, evangélicos. O que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Dia da Reforma Protestante, né? Então esse é um dia a ser lembrado e comemorado por todos nós. Amanhã fazem 499 anos que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja da capela de Wittenberg, na Alemanha, lá no castelo de Wittenberg. E pregou literalmente, ele pegou um prego, escreveu as 95 teses e pregou na porta da igreja lá. Eu não poderia deixar de passar essa data sem fazer uma pregação específica sobre isso, ou ter lembrança disso. Por isso nós vamos sair um pouquinho hoje da exposição da primeira epístola de João, que eu estou fazendo ao longo já de algum tempo. Eu vou trazer uma mensagem especial para a gente comemorar essa tão importante data para nós evangélicos. Por isso, eu selecionei um texto bíblico que simbolizasse da melhor forma possível a maior herança deixada por Lutero e pelos reformadores. E, sem dúvida, a maior marca da Reforma Protestante, que foi o retorno às Escrituras. Então, no ano de 1521, 4 anos depois de Lutero ter publicado as suas 95 teses, Lutero, ao ser perguntado pela segunda vez se ele iria se retratar das posições expressas nessas 95 teses contra a Igreja Católica Romana, e ele respondeu o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que eu não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. São as palavras de Lutero. Em outras palavras, ele disse que só aceitaria a retratação se ele pudesse ser comprovado através das Escrituras que ele estava errado. É disso que provém o sola Scriptura. Então, se você conhece um pouco da Reforma, você sabe que existem os famosos 5 solas da Reforma Protestante. Os demais solas da Reforma, eles são uma consequência desse, que é considerado o principal e a maior marca da Reforma Protestante, a volta às Escrituras, o sola Scriptura. Então, aceitando isso, aceitando que somente a Escritura é autoridade e regra suficiente de fé e prática para nós, Lutero deduziu que a salvação era somente pela graça, o sola gratia, que era somente pela fé, sola fide, que essa fé era somente na pessoa e na obra de Cristo, solus Christus, e redundando tudo isso em glória somente para Deus, soli Deo glória. Então ele estava batendo de frente com tudo que era ensinado em sua época, que era baseado em tradições, nas bulas papais, nas declarações dos concílios, como, por exemplo, a venda de indulgências que era praticado e que Lutero bateu de frente. Em outras palavras, o conceito de sola Scriptura é fundamental para a teologia reformada. Então, dentro desse contexto da Reforma Protestante, principalmente dentro do contexto do sola Scriptura, eu selecionei um texto aqui para expor essa noite, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 a 17. Então, você pode ir lá no índice procurar o Novo Testamento, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versos 14 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, os versículos de 14 a 17. Esperar só o pessoal achar.
capítulo 3, versículos de 14 a 17. O texto diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, meu objetivo aqui essa noite é entendermos, não através de que Lutero falou, mas entendermos através da própria Bíblia, o porquê que nós devemos nos submeter a esse princípio da reforma, o princípio da sola Escritura, o princípio pelo qual Lutero tanto lutou. Então, em primeiro lugar, nós devemos nos submeter ao princípio da sola Escritura, porque apenas as Escrituras nos trazem sabedoria. Os versos 14 e 15, eles dizem ali, vou relê-lo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, para que faça sentido esses dois versículos, se faz necessária a leitura do início do capítulo 3, os 5 primeiros versículos ali, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ele vai dizer lá: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. É por isso que Paulo diz ali no verso 14: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e daquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu essas coisas. Paulo está utilizando aqui toda a sua autoridade apostólica. É como se ele dissesse: Timóteo, ao contrário desses que virão nos últimos dias, tu permanece naquilo que você tem aprendido sobre Cristo por meio dos apóstolos, e especialmente por meio de mim. E você sabe que tudo que eu te ensinei, eu recebi diretamente do próprio Jesus, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele prossegue dizendo: além disso, você foi ensinado desde novo. E nós sabemos pelas Escrituras que Timóteo, ele foi criado pela sua mãe, que se chamava Eunice, e pela sua avó Lóide, nas Sagradas Escrituras. Elas eram judias convertidas ao cristianismo. E dentro da tradição judaica, uma criança, quando ela atingisse 5 anos de idade, ela começava a ser educada na palavra de Deus, no Antigo Testamento. A partir de 5 anos, ela começava a ser doutrinada nos escritos do Antigo Testamento. E são as Escrituras, é o que diz Paulo para Timóteo, que tornam você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento, que você tinha aprendido desde os 5 anos de idade, ele apontava inteiramente para o Messias. Esse é o argumento de Paulo. Timóteo foi educado desde criança nas Escrituras do Antigo Testamento, por isso ele estava apto a identificar Jesus como Messias. Mas eu quero chamar a sua atenção para ali a palavra podem. As Escrituras podem te tornar sábio para a salvação. Essa é uma expressão que traz uma certa incerteza. Ela não diz que as Escrituras certamente te tornarão sábio para a salvação. A explicação, irmãos, para essa incerteza é revelada na parte final do versículo. As Escrituras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A questão é que as Escrituras desacompanhadas de fé em Jesus não produzem sabedoria para a salvação. E você pode observar isso na prática, analisando as vidas dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eles usam a Bíblia para retirar dela textos
isolados ou textos fora de contexto para dar razão aos seus falsos ensinos. Toda heresia, no fim das contas, é proveniente da própria Bíblia. A única forma das Escrituras nos tornarem sábios para a salvação é através do uso correto da palavra de Deus, acompanhada com a fé em Jesus Cristo. As duas coisas precisam caminhar juntas. Você precisa usar a Bíblia de forma correta para ter fé no verdadeiro Jesus Cristo, no verdadeiro Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Nos tempos de Lutero, a igreja romana, ela dizia ter fé em Jesus, mas uma fé que não era orientada pela palavra de Deus. Era uma fé dividida entre o Messias que havia vindo, entre as obras que eles deveriam praticar, entre as indulgências que eles tinham que pagar. Enfim, era uma fé oriunda de interpretações erradas, oriundas de outras fontes, como por exemplo a tradição da igreja romana, como por exemplo a palavra do Papa, que tinha autoridade como tinha as Escrituras para eles. Era na realidade uma fé desprovida da verdadeira palavra de Deus. Não era uma fé que vinha unicamente, somente das Escrituras, só a Escritura. Da mesma forma que a igreja romana, ela errava o alvo naquele tempo, e erra até hoje, até os nossos dias. Que proveito teria se eu me interessasse apenas pelas histórias curiosas da Bíblia? Se eu, por exemplo, me interessasse apenas pelo dilúvio global, essa história incrível da Arca de Noé, ou a história do homem que ficou vários dias na barriga de um grande peixe, ou me interessasse na história daquele profeta que foi alimentado por pássaros, que proveito teria se eu gostasse tanto de ler essas histórias e estudar sobre as pessoas envolvidas e apenas isso? Ou se eu me interessasse pela lei e resolvesse tentar obedecer todas essas leis, que proveito teria? Ou se eu me interessasse pela parte moral unicamente? Eu quero seguir a Cristo porque Jesus me ensina coisas boas para a minha vida, me ensina como eu devo educar o meu filho, mas fique nisso. Que proveito isso terá no fim das contas? E Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia que de nada adiantaria essas coisas. Por isso ele nos lembra de que a fé deve estar em Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Use as Escrituras sem fé em Cristo e você está destinado ao fracasso. Por outro lado, é impossível ter uma fé no verdadeiro Cristo sem o uso correto das Escrituras. Apenas as duas coisas juntas é que podem tornar um homem sábio para a salvação. Então, o primeiro ponto para nos submetermos ao princípio da reforma protestante, do sola Escritura, é porque apenas a Bíblia nos traz sabedoria para conhecermos o Jesus bíblico e depositarmos a nossa fé unicamente nele. Nós vimos na exposição desses dois versículos que Paulo ensina que o correto uso das Escrituras nos leva a uma fé em Jesus Cristo, e apenas isso produz em nós sabedoria necessária para a salvação. Agora vamos fazer um contraste disso que Paulo faz com a nossa realidade de hoje. Para a nossa sociedade, sabedoria, ela pode ser adquirida em várias fontes diferentes. Você pode encontrar sabedoria nas universidades. Você pode encontrar sabedoria lendo bons livros. Você pode encontrar sabedoria por meio da cultura, do cinema, da música. Nós vivemos a geração da informação. Por causa dos avanços dos meios de comunicação e principalmente por meio da velocidade da internet, nós viramos uma geração ávida por informação. Nós queremos saber de tudo o tempo todo. Nós queremos estar 100% do tempo conectado, esperando uma notícia para poder repercutir nas redes sociais.
E eu não quero ser mal compreendido aqui, irmãos. Nada do que eu falei é ruim em si mesmo. O ponto não é esse. De fato, nós podemos obter conhecimento por meio do estudo, por meio das escolas, da faculdade, dos livros, da cultura. Tudo isso é bom e é útil para as nossas vidas. Mas no fim das contas, irmãos, tudo isso desprovido de Cristo serve para quê? Todo o conhecimento do mundo, no fim das contas, não são suficientes para dar aquilo que você, como ser humano, mais precisa. A salvação, te livrar da morte e da condenação eterna. Você pode saber de todos os assuntos, ter uma opinião formada sobre tudo, saber defender o seu ponto de vista com extrema habilidade, mas no fim da sua vida, isso não será suficiente para te salvar. Que proveito terá todo esse conhecimento? E é por isso, irmãos, que a verdadeira sabedoria só é encontrada nas Escrituras, por meio da fé em Jesus Cristo, porque apenas ela é capaz de te salvar. Qualquer sabedoria que não te conduza a Cristo é, no fim das contas, cultura inútil. Um analfabeto com Cristo é mais sábio que o homem mais culto deste mundo sem Cristo. Para o protestante, irmãos, a instrução, a educação é extremamente importante e valiosa. Nós entendemos que as pessoas devem estar aptas, devem estar mais bem preparadas possíveis intelectualmente para facilitar o seu estudo e a sua compreensão do texto bíblico. Se você estuda gramática, se você estuda interpretação de texto, isso vai te ajudar um monte no estudo das Escrituras. Isso é bom, é proveitoso. Mas sabendo, irmãos, que toda instrução que não nos leve a Cristo, ela não possui uma real utilidade. E se sabemos disso, que a verdadeira sabedoria provém unicamente das Escrituras, isso deve nos levar a ter atitudes que demonstrem que nós cremos realmente nisso. Eu não posso gastar mais tempo lendo notícias na internet do que lendo a Bíblia. E eu estou falando de notícias, irmãos, que ainda possuem algum proveito. Imagine então ler a quantidade de cultura inútil presente nas redes sociais. Eu tenho certeza, irmãos, que no céu nós nos envergonharemos com o tempo que nós desperdiçamos com coisas sem valor. Eu não estou falando em abstinência completa. Eu não estou dizendo que Facebook é coisa do diabo. Não. Eu estou falando de prioridades. Onde eu estou colocando a maior parte do meu tempo? Quanto do meu tempo diário eu gasto com redes sociais, com WhatsApp, com games, com notícia? E quanto tempo eu dedico para estudar as Escrituras? Estipule, irmãos, uma rotina diária que glorifique a Deus. E seja rigoroso no cumprimento dessa rotina. Divida o seu tempo, divida os seus afazeres, o trabalho, o estudo, o tempo livre, devocional, oração, leitura bíblica, tempo com a família, descanso. Organize toda a sua rotina de uma maneira que a tua rotina demonstre a sua fé em Cristo. Se for preciso, acorde 1 hora antes. Vá dormir 1 hora mais tarde. Se for preciso, corte o videogame, corte a internet, corte o tempo que você gasta vendo filmes e séries. Mostre que Cristo e a sua palavra são a sua prioridade.
porque é isso que Deus exige dos seus filhos. O que mais a igreja evangélica dos nossos dias tem feito, irmãos, é produzir cristãos analfabetos de Bíblia. Um dos motivos para isso acontecer é o abandono deste princípio da reforma, do somente as Escrituras. Parece que os crentes esqueceram que as Escrituras são o único caminho para nos levar à sabedoria, que nos leva à salvação. Eles introduzem no seu meio as experiências místicas, eles introduzem nos seus meios os apóstolos modernos, os novos profetas trazendo novas revelações, anulam totalmente o trabalho de homens como Lutero, que lutaram contra essas coisas. Esses crentes, e eu nem estou falando de católicos ou de outras religiões, eu falo de cristãos protestantes, eles nunca ouviram falar dos 5 solas, não sabem nada sobre a cruz de Cristo, sobre justificação, sobre expiação, não sabem explicar por que Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus. Verdadeiros analfabetos bíblicos. Isso não pode acontecer entre verdadeiros cristãos, irmãos. É inaceitável. E não pense que você precisa de algo muito especial para ser um dos crentes que entendem a Bíblia. Se você utilizar as programações regulares da nossa igreja, que ela te oferece a pregação da palavra no culto público, a escola bíblica, o catecismo, o grupo de homens, o grupo de casais, as conferências teológicas, o discipulado, se você aproveitar isso que Deus tem proporcionado para nós, certamente você não vai ser um desses que não sabe defender sua fé, sequer sabem explicar por que creem de fato em Cristo. Agora, se você negligencia isso, você apenas demonstra com as suas prioridades aquilo que é mais importante para você, demonstra onde de fato está o teu coração. A igreja é o meio pelo qual Deus trabalha conosco para o nosso próprio crescimento e santificação. E Deus é imensamente gracioso por te colocar em uma igreja local que leva muito a sério esse princípio da reforma. Não jogue fora esse grande privilégio. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que oram para ter igrejas como a nossa na sua cidade, que ensinam a palavra de Deus. Muita gente que ora por esse privilégio que hoje Deus nos concede de ter. Por que devemos nos submeter ao princípio da sola Escritura? Primeiro, porque apenas as Escrituras nos trazem a sabedoria. Segundo lugar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que a Bíblia é para você? Um livro útil para ser lido? Um livro de fábulas e histórias inventadas? Um registro histórico? Um livro difícil demais para ser lido e entendido? Para o cristão, a resposta é simples. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ao ponto de, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, se você quer ouvir Deus falando com você em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Mas como podemos saber, como podemos ter certeza de que este livro, e não o livro de Allan Kardec, ou os escritos de Buda, de Confúcio, ou os escritos de Maomé são a palavra de Deus? Existem muitas evidências, irmãos, que nos levam a crer e fazer essa afirmação sem medo de errar, que a Bíblia é a palavra de Deus. Evidências externas e evidências internas. O meu propósito não é, até porque não daria tempo, trabalhar cada uma dessas evidências, mas eu vou tratar apenas uma delas, que é uma evidência interna, onde a própria Bíblia reivindica ser a palavra de Deus. O versículo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus.
que isso quer dizer? Quando as pessoas dizem que a Bíblia foi inspirada, estão se referindo ao fato de que Deus divinamente influenciou os autores humanos das Escrituras, de modo que tudo aquilo que eles escreveram foi a própria palavra de Deus. No contexto das Escrituras, a palavra inspiração simplesmente significa divinamente inspirada. Inspiração comunica a nós o fato de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Faz com que a Bíblia seja única entre todos os livros deste mundo. Em outro verso que lida com a inspiração das Escrituras, em 2 Timóteo 1,21, esse verso diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nunca ninguém que escreveu um livro da Bíblia escreveu pela sua própria vontade, é isso que Pedro está dizendo, mas sim inspirados divinamente através do Espírito. Então esses versos nos ajudam a compreender que apesar do homem ter escrito as Escrituras, as palavras que eles escreveram foram as próprias palavras de Deus. Apesar de ter usado homens com as suas diferentes personalidades, diferentes estilos de escrita, coisa que nós podemos ver claramente na Bíblia, Deus divinamente inspirou cada palavra que eles escreveram. O próprio Jesus confirma a inspiração das Escrituras quando ele diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 a 18. Então, nesses versos, Jesus reafirma a exatidão das Escrituras, que vai ao menor detalhe, até o menor sinal de pontuação, um tio, porque é a própria palavra de Deus. Por serem a Escritura inspirada, por ser as Escrituras a própria palavra de Deus, nós podemos concluir que são também livres de erro e revestidas de autoridade sobre as nossas vidas. Uma correta visão de Deus leva que se chegue a uma correta visão da palavra de Deus. Por Deus ser todo-poderoso, por Deus ser cheio de sabedoria e completamente perfeito, a sua palavra, pela sua própria natureza, terá as mesmas características. Os mesmos versos que estabelecem essa inspiração das Escrituras também estabelecem o quão são livres de erro e revestidas de autoridade. Sem dúvida, irmãos, a Bíblia é o que ela afirma ser, a inegável e autorizada palavra de Deus para a humanidade. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, diz ali no restante do versículo de Paulo a Timóteo, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É porque ela é a própria palavra de Deus. Porque o próprio Deus fala, através da palavra, que toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é útil, ela é proveitosa para o ensino. Ou seja, toda doutrina cristã provém da palavra de Deus. Toda regra de fé e prática de um cristão e de uma igreja, obrigatoriamente precisa ter base bíblica sólida. Ela é útil para a repreensão, ou seja, tanto para refutar o erro, como para repreender o pecado. Ela é útil para a correção, para convencer aqueles que estão mal orientados dos seus erros, para através dessa correção, você possa, através da Bíblia, colocá-los no caminho correto outra vez. Por fim, a Bíblia é útil para a educação na justiça. A palavra justiça tem o sentido aqui de retidão. O significado, portanto, de educação na justiça é uma educação em como viver como um verdadeiro cristão, de uma forma que honre a Deus e a sua palavra. Então, nisso, Paulo engloba todas as áreas da vida de um discípulo de Cristo. Envolve a doutrina cristã, envolve a proteção contra o erro, contra o pecado, a correção e o viver digno e piedoso que um cristão deve ter. Ou seja, tudo o que precisamos
está na Bíblia. Somente a Escritura, e unicamente ela, é a fonte segura, confiável, que nos traz a vontade de Deus para que a gente possa viver de maneira digna diante dele. E se a Bíblia é a única fonte confiável, única fonte de instrução, se nela eu possuo todas as informações que eu preciso, seja para viver nessa vida, seja em me dizer como eu posso alcançar a salvação, por que os crentes sabem cada vez menos dela? Um pastor brasileiro conhecido, chamado Paulo Júnior, ele diz que nós somos a pior geração de cristãos de todos os tempos. Ele dá no meio mesmo, né? E ele fala isso pela falta de conhecimento da palavra de Deus que aqueles que se dizem cristãos possuem. É por isso. Uma geração de cristãos analfabetos bíblicos, como eu disse antes. Esse é o motivo, irmãos, de tantas igrejas evangélicas com práticas tão estranhas, muitas vezes bizarras. A gente seguido vê os vídeos no YouTube e não acredita, um pastor rodopiando ou cuspindo na boca dos fiéis. Esse grupo de ditos evangélicos esqueceram há muito tempo que devem em todas as coisas consultar as Escrituras, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o mais triste de tudo isso é que essas igrejas se dizem igrejas protestantes, dizem ser oriundas da Reforma Protestante, na qual a principal marca era o retorno às Escrituras, um retorno à Palavra de Deus e unicamente a ela. Deus decidiu se revelar a nós por meio de um livro, e Ele espera que os seus filhos leiam e estudem esse livro, sejam íntimos da Bíblia, se aproximem da verdade, porque se você se distanciar da Bíblia, é certeza de que você vai se aproximar do erro. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Quer ser um bom marido ou uma boa esposa? Leia as Escrituras. Quer saber como você deve tratar os seus pais? Leia as Escrituras. Quer saber se você deve aceitar ou não uma nova oferta de emprego? Consulte a Bíblia. Quer saber como tratar o seu patrão que está te perseguindo no trabalho? Leia a Bíblia e aprenda. Quer saber quais virtudes você deve buscar em um marido ou numa esposa? Aprenda pela palavra de Deus. Quer saber como orar? Quer saber como você deve falar com Deus? Leia a Bíblia, leia os Salmos, leia o Sermão da Montanha. Quer saber se a sua igreja é uma igreja realmente saudável? Compare as práticas dela à palavra de Deus. Quer saber como ser um discípulo de Cristo melhor? Continue lendo as Escrituras. Para tudo, irmãos, para todos os assuntos, a Bíblia nos ensina e nos orienta. Se não houver um texto claro e direto, existem os princípios que podem ser encontrados e que nos direcionam para tomarmos a decisão correta e que vai honrar a Deus. Quanto mais íntimo da Bíblia eu for, maior serão os meus recursos para viver de forma correta, glorificando a Deus com a minha vida e as minhas atitudes. O cristão, ele deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É isso que Deus exige de nós. E se amarmos a Deus dessa forma, inevitavelmente amaremos a sua palavra, porque ela vem diretamente de Deus. Quando eu compreendi isso, irmãos, na minha vida, esse princípio do sola escritura, e eu descobri isso já depois de alguns anos de conversão, eu me lembro da vergonha que eu tinha
por ser crente de vários anos e nunca ter lido toda a Bíblia. Isso porque não há como dizer que eu amo a Deus se eu não amar as Escrituras. Se eu amo a Deus, eu quero estar perto dela, eu quero ter contato com ela. E esse desejo deve ser crescente de cada vez querer mais. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós conhecemos ao Deus que nós dizemos que tanto amamos. E para você completar a leitura toda da Bíblia em um ano, é necessário apenas 15 a 20 minutos de leitura diária. Não permita, irmãos, ficar mais um ano sem ter lido toda a Bíblia. Tenha um plano de leitura, se comprometa com ele, seja firme em seus propósitos. Mas antes de se preocupar ou se tornar obcecado, como eu me tornei, de terminar a leitura bíblica em um ano, se preocupe primeiramente em ler a Bíblia todo dia. Que esse seja o seu foco. Todo dia eu vou ler um pouco. Todo dia eu vou ler e vou meditar no texto sagrado. E eu vou tentar aplicar aquilo que eu li nesse dia na minha própria vida. É isso que deve ser o nosso maior alvo. A consequência vai ser que você vai ler em um ano a Bíblia. Mas o seu foco principal é: medite diariamente e aplique na sua vida. Isso te tornará mais capacitado, mais apto a tomar decisões no seu dia a dia de maneira bíblica. Em nossas vidas, nós nem sempre poderemos parar naquele momento de decisão para consultar as Escrituras, ou para consultar um irmão mais velho que possa te orientar. Nem sempre nós teremos esse tempo. Ou seja, quanto mais da Bíblia nós soubermos, mais aptos nós estaremos para tomar a decisão correta. Tudo ficará mais fácil. Isso é necessário para o cristão. Em tudo, compare as Escrituras. Em tudo, busque orientação nas Escrituras. Seja na sua vida particular, seja em nossa vida comunitária aqui na igreja, todas as práticas nossas e de nossa igreja devem estar de acordo com a palavra de Deus. Era isso que Lutero reivindicava. Ele não queria se afastar da Igreja Católica Romana, ele não queria fazer uma guerra, ele queria reformar. Ele queria que aquelas pessoas reconhecessem um erro e voltassem para a palavra de Deus. Ele questionou as indulgências. Ele questionou por que faziam penitências, por que se acendia velas. Enfim, ele procurou nas Escrituras base bíblica para essas práticas e não encontrou. Como nós precisamos de mais Luteros em nossos dias, principalmente dentro das igrejas evangélicas do nosso país. Gente que questione: por que vocês fazem culto de libertação? Gente que questione teologia da prosperidade. Gente que questione as famosas coberturas espirituais, as maldições hereditárias. Gente que questione as novas revelações. Cadê a base bíblica sólida para essas coisas? Em nossa igreja, o que nós temos? Adoração por meio de cânticos, oração, leitura das Escrituras e exposição do texto bíblico. É isso que você vai encontrar no nosso culto aqui. Será que nós encontramos base bíblica para essas práticas? É isso que nós devemos nos questionar. Existe base para o que a gente está fazendo aqui no culto? A Bíblia nos orienta a fazer essas coisas? Pastor, por que você não apresenta a sua filhinha recém-nascida na igreja? Porque não temos base bíblica sólida para isso. Pastor, por que não tem dança? Por que não tem teatro? Por que não tem unção com óleo? Por que vocês não ficam expulsando demônio depois do culto? Porque carece de base bíblica. Simples assim, irmãos. Em tudo questione. Em tudo busque nas Escrituras se o que estão fazendo possui base. Por que nós devemos nos submeter à sola Escritura? Porque apenas as Escrituras nos traz sabedoria.
porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E em último lugar, porque as Escrituras nos santificam. Verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a Bíblia for usada de todas as maneiras que nós vimos anteriormente, no ensino, na repreensão, na correção e na educação para um correto viver como cristão, então a consequência natural é de que o homem que busca a Deus na sua palavra venha a ser completamente preparado, pronto para fazer todo tipo de boa obra. Porque se conhecemos a palavra de Deus e aplicamos ela em todas as esferas da nossa vida, nós sempre estaremos levando Deus e a sua palavra em consideração. Esse é o cerne de toda boa obra, é levar Deus em conta, é fazer tudo para a glória de Deus. A intenção autoral nesse versículo de Paulo, quando ele está falando a Timóteo, é falar a um presbítero, é uma instrução pastoral, por isso ele usa a expressão a fim de que o homem de Deus. Quando Paulo diz o homem de Deus, ele tem na mente a figura do líder, do pastor. Então a orientação de Paulo é que com um bom treinamento nas Escrituras, o presbítero, o pastor, o bispo, como você queira chamar, ele se torna perfeitamente pronto para executar a tarefa que ele foi chamado a fazer. Ele pode enfrentar de modo firme as suas responsabilidades. Esse é o sentido imediato aqui do texto. Porém, nós podemos facilmente aplicar esse princípio para a vida de qualquer cristão. A palavra de Deus, ela é suficiente para tornar o cristão perfeito, ou seja, completo, ou seja, sem nenhum defeito. Portanto, nós devemos nos satisfazer com a palavra de Deus e unicamente com ela. Nós não devemos adicionar nada e nem crer em nada que venha de fora das Escrituras, porque é somente a palavra de Deus que opera em nós a santificação. Então Jesus, ele tinha muito a dizer sobre esse assunto, santificação, no capítulo 17 do Evangelho de João. No verso 16 ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. E em seguida Jesus pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No fim do verso 18 e 19 ele complementa: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor dele eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu saí ontem do encontro dos homens, meditando sobre algo muito parecido com o que Jesus disse aqui. Quando Cristo diz: eles não são do mundo. Para o mundo, nós parecemos alienígenas literalmente. Pensem num grupo de homens, na grande maioria jovens, tirando eu e o Alessandro, né? A maioria jovens, conversando e debatendo em como não cair na tentação da cobiça sexual. Pensem nisso para o mundo. Homens reunidos em assim, o que podemos fazer para não cair em pecado, irmãos, nessa área? É irreal. É irreal para o mundo. Eles não são do mundo, como Cristo não é deste mundo. Na sequência da oração, o Deus Filho ora ao Deus Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Na prática, é Deus santificando os homens, separando esses homens do mundo e do pecado através da verdade e da palavra de Deus. Então nós aprendemos na palavra de Deus como fugir, que nós devemos fugir desses pecados e como fugir dela. Então nós nos reunimos para um encorajar, um ensinar o outro em como aplicar santidade e santificação em nós através da palavra. Santificação é outra coisa que o mundo desconhece. Vejamos também outro texto, Levítico 20, de 7 a 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.
guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. A santificação é uma doutrina bastante ampla, irmãos. Ela compreende vários aspectos da vida cristã. Vou dar uma resumida aqui, rápida. A santificação é sinônimo de santidade. A palavra no grego, ela significa ambas as coisas. É como, literalmente, uma separação. Santidade, uma separação. Nós podemos aplicar a santidade de 3 formas diferentes. Em primeiro lugar, uma separação de posição. Agora, com Cristo, antes era do mundo. Se posicionou em Cristo, Deus te separa do mundo e te coloca em Cristo. Em segundo lugar, a santidade prática, que é progressiva na vida do cristão. Ela vai ser constante até o fim ou até o retorno de Cristo. E por último, uma separação que é permanente do pecado. E isso vai acontecer apenas quando nós chegarmos no céu. Então a santidade prática e progressiva, ela tem a palavra de Deus como instrumento que o Espírito Santo usa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, como aprendemos aqui no texto de Paulo a Timóteo, ela promove a obediência. Ela nos repreende, ela nos purifica do pecado, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos capacita a viver e a crescer na graça de Deus. Essa santificação, ela tem a nossa própria obediência como meio para nos santificar. Em Romanos 6,19, Paulo diz: assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora, assim, ofereceis os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, é como o exercício físico que desenvolve o apetite, pelo qual a gente recebe aquilo que é necessário para o nosso corpo se desenvolver. O exercício espiritual desenvolve o apetite pela palavra de Deus, pela qual a gente recebe tudo aquilo que necessita para a santificação. É claro que santificação não é produzida unicamente por uma leitura simples da Bíblia. Envolve a nossa obediência, deve envolver a nossa oração, a frequência à igreja, a observância das ordenanças do batismo e da ceia. Envolve muitas vezes disciplina que vem de Deus. Essas coisas promovem a santificação, são os meios pelos quais nós somos levados a crescer no temor do Senhor e assim fortalecidos e tendo a nossa obediência cada vez mais completa. Se pudéssemos definir santificação prática em uma frase, eu diria que santificação significa a palavra de Deus sendo aplicada em nossa vida por meio do poder do Espírito Santo que habita em todo cristão verdadeiro. Não existe santidade separada, alheia ou sem a palavra de Deus. Você quer muito abandonar práticas que você sabe que são pecaminosas, você quer muito progredir e se tornar mais semelhante de Cristo, mas para que isso aconteça, inevitavelmente você precisa crescer na palavra de Deus. Não adianta chorar, pedir uma experiência sobrenatural com Deus, que Ele retire de você de maneira mágica, sem esforço e sem dor. Não adianta pedir para o pastor orar, para os irmãos orarem, sendo que você não faz aquilo que você precisa fazer. É a palavra de Deus quem gera mudança de vida. Ela tem poder, os homens não têm. A santificação ocorre pela ação do Espírito Santo, aplicando a palavra na vida do cristão. Como o Espírito Santo vai aplicar algo que você não possui? Sem o conhecimento do que é certo ou errado, do que agrada ou desagrada a Deus, é impossível que o Espírito Santo atue de maneira santificadora em quem não possui conhecimento da palavra de Deus. Trazendo esse princípio para a igreja, você pode muito bem observar sinais e milagres em igrejas que não valorizam a palavra de Deus. Você pode encontrar curas, prosperidade, unções diversas, novas revelações, e talvez você não encontre nenhum estudo das Escrituras ali,
Mas uma coisa é certa: você verá milagres em igrejas onde a Bíblia não é valorizada. Mas uma coisa que você raramente encontrará é santidade, mudança de vida, transformação. O que eu tenho visto nesses lugares é pastores no seu 2º ou 3º casamento, pastores acusados de abuso sexual, estelionato, membros que permanecem em suas vidas como se não houvesse acontecido absolutamente nada com eles. Uma mera religiosidade. Quando o cristão vive o sola Escritura, é impossível que ele permaneça como estava. É uma oposição com o mundo, é conversão, é caminho oposto, é impossível permanecer como antes. Por que devemos nos submeter à sola Escritura? Porque apenas a Bíblia traz sabedoria, porque a Bíblia é a palavra de Deus e porque é a Bíblia que nos transforma. Que as nossas vidas, irmãos, e que a vida desta igreja, a Bíblia nunca deixe de ocupar a posição central que lhe é de direito. Que jamais nos esqueçamos da herança protestante do sola Escritura. Somente as Escrituras e nada mais. Eu termino com as palavras de Lutero, que diz o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Vamos orar.